Irmãos catecúmenos que aqui estão presentes, essa liturgia ela é preparada especialmente para vocês, pela igreja, e já vou explicar por quê. Queridos encontristas desse desse 45º Encontro de Adolescentes com Cristo, equipe de trabalho, pais responsáveis, amigos visitantes, mais uma vez, uma satisfação acolhê-los em nossa paróquia, e demais irmãos que nos acompanham na transmissão do canal do YouTube de nossa paróquia. Hoje, a liturgia, esse evangelho bem longo, mas ao mesmo tempo muito dramático, A gente tem aqui as falas das personagens muito determinadas, muito definidas, a gente consegue quase que ver a cena ali, de Jesus com o cego, com os fariseus. A gente entra na cena do evangelho aqui. Essa liturgia da igreja, a gente está no calendário do chamado ano A, A igreja usa o calendário do ano A, B e C, então fica assim alternando, A, B e C, e sempre o calendário do ano A, ele é preparado pensando nos catecúmenos, naqueles que vão ser batizados na vigília pascal. E vocês, se observarem, a primeira leitura, ela tem uma simbologia do batismo, porque olha como que a simbologia do batismo é bem expressiva aqui. Esse homem, ele nunca tinha enxergado, ele era cego. Jesus podia curá-lo de várias maneiras, mas como que Jesus cura? Jesus cospe no chão, faz lama, coloca nos olhos do homem cego e manda que aquele homem se lave. Pode parecer um pouco nojento para a gente pensar esse movimento, mas precisamos observar a simbologia. De fato, Jesus curou esse homem, mas a cura de Jesus, ela tem um sentido para além do bem que Jesus fez àquele homem, um sentido que nos fala, que conversa conosco. Não à toa que esse testemunho dessa cura veio relatado no Evangelho de João. Jesus certamente curou a outros homens, curou a outras pessoas, outras mulheres, mas essa cura teve uma simbologia que entrou no Evangelho para ensinar ao nosso tempo, para mim e para você. Porque assim como aquele homem que simbolizado na sua cegueira teve o contato com a lama, lembra que nós somos criados do pó, fomos criados do barro, do sopro de Deus. Veja, o sopro que sai da boca de Deus, da saliva de Deus. Tem alguns escritos que falam disso, desse sopro, desse hálito de Deus. Nós fomos criados, nossos primeiros pais foram criados. Esse homem, ele recebe mais uma vez essa saliva de Deus, que toca no barro, e pelo banho ele é restaurado, ele revive a sua criação. Observe então que nós estamos falando aqui de uma simbologia do batismo, porque o sacramento do batismo, ele nos purifica do pecado original. O sacramento do batismo, ele nos faz ter esse banho que regenera, esse banho que nos faz viver um retorno à dignidade dos nossos primeiros pais. Que qual a dignidade? De terem uma comunhão com Deus, uma vida próxima de Deus, de poder enxergar a Deus. No final do Evangelho ouvimos Jesus perguntar: você crê no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu creia? Você está vendo agora. Nossos primeiros pais, quando pecaram, eles se esconderam da presença de Deus, porque eles tinham vergonha, pois eles estavam vendo que estavam nus, e a partir daquele momento eles perderam a presença de Deus, foram expulsos do paraíso. Nós todos herdamos a consequência do pecado de nossos primeiros pais, mas o batismo, ele nos devolve essa graça de podermos ter comunhão com Deus, de termos a oportunidade de falar mais próximos do Senhor, e até mesmo de ganhar a chance de ir para a vida eterna. A primeira leitura, ela tem a simbologia que nos lembra o sacramento da crisma, pois fala da unção que Davi, filho de Jessé, recebeu. E aqui, vejam, isso é apontado justamente para aqueles
que vão receber os 3 sacramentos da iniciação cristã na vigília pascal. Mas eu gostaria agora de, com todos vocês, e claro que a minha fala tem um destaque todo especial para os nossos queridos adolescentes desse EAC, eu gostaria de falar da simbologia, do significado desse homem que uma vez cego passa a enxergar, e também do significado que São Paulo usa aqui do trocadilho das trevas com a luz. São Paulo que diz: outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, vivei como filhos da luz. E o fruto da luz se chama sabedoria, justiça e verdade. E São Paulo nos dá um conselho: discerni o que agrada ao Senhor, e não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo, mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesto é luz. São Paulo aqui ele usa a imagem de luz e trevas. Deus está na luz, e quem não está na luz está longe do Senhor. Quem está nas trevas está longe do Senhor. Essa é a imagem que São Paulo utiliza. Jesus, como aquele homem cego, ele usa a imagem da visão. Uma vez que a gente passa a enxergar, a gente contempla a beleza. Façamos assim um pequeno exercício mental aqui, né? Imaginemos que todas as pessoas, né, todo mundo nascesse sem a visão, sem o dom da visão, né? Ou seja, né, a cegueira fosse algo que não visto como uma deficiência, né? Vamos imaginar, fazer esse exercício, né? Imaginemos que ninguém enxergasse nada. Não saber as cores, não ver as formas, não ver a distância, seria algo comum, algo normal, algo que todos nós partilharíamos. Mas uma vez que a visão, ele é um benefício, é um dom, que todos nós temos, ou quase todos nós temos aqui, ou a maioria tem aqui, né? Uma vez que temos essa visão, a falta da visão, né, a cegueira, ela passa a ser uma deficiência, ela passa a ser um mal, é algo a menos que a gente tem, e algo que a gente tem que lutar para não chegar nela, preservar para que a gente não perca essa habilidade, esse dom, essa possibilidade do nosso organismo de enxergar, de ver. Mas ainda que tenhamos a visão, nós podemos ter uma visão ali com algumas fragilidades. A gente pode ter alguma pequena enfermidade na vista, ou apenas uma variação aí da nossa visão, que a gente precisa usar, né, algum corretivo, óculos, por exemplo, de uma lente, para nos fazer enxergar melhor, para poder enxergar bem. E não sei assim, você já ouviu, né, esse relato? Às vezes uma pessoa que vai adquirindo uma certa dificuldade na sua visão desde novo, né, tem uma limitação da sua visão, né, mas vai se habituando àquilo ali. Até você que chega a uma certa idade, de repente mais madura, a pessoa tem a oportunidade de fazer um exame, botar um óculos, a pessoa tem uma descoberta. Qual é a descoberta? Ela percebe que dá para ver mais do que ela via, dá para ver melhor do que ela via, né? De repente um míope, né, consegue enxergar mais longe, de repente a pessoa que tem uma visão mais turva consegue enxergar com mais nitidez. Até o momento que ela descobriu a enfermidade, pensava que todo mundo enxergava igual, pensava que todo mundo via a mesma coisa. E aí, a partir do momento que você coloca um corretivo ali, você enxerga algo novo. Tá, padre, o que você está falando? Onde você quer chegar? O que isso tem a ver com o evangelho de hoje? Hoje, o Senhor quer nos ensinar, quer nos mostrar que nós, também na nossa vida espiritual, pelo pecado original, em relação ao céu, à graça de Deus, todos nós nascemos cegos e o batismo nos cura dessa visão espiritual, né? Claro que a gente continua no órgão vendo a mesma coisa, mas no ponto de vista espiritual a gente tem a chance de chegar a Deus pelo batismo. Mas ainda que tenhamos sido batizados, a gente adquire ao longo da nossa vida, às vezes, algumas enfermidades na nossa visão espiritual. A gente pode ter
aqui uma vida que vai nos levando a alguns tipos de erros, de pecados, alguns desvios de conduta, que a gente começa a viver daquela forma e, sabendo ou não que aquilo desagrada a Deus, a gente vai se habituando a uma vida de pecado. Repare só, você mesmo que é adolescente tem pouca idade, talvez há alguns anos atrás, algumas coisas que hoje você faz de errado, lá atrás você já não fazia. E aí, a partir do momento que você começa aquela prática, aquilo se torna um hábito ruim. Dou alguns exemplos. Às vezes a pessoa não tem o hábito do xingamento, mas ela começa a falar palavrão uma vez, outra vez e outra vez. Quando vê, aquilo se torna um hábito que sai até mesmo sem pensar, sai sem planejar. Aquilo se torna uma rotina, e quando vê, já se tornou um vício, já se tornou um hábito ruim, já se tornou ali uma coisa que às vezes é até difícil de controlar. Às vezes a pessoa, ela começa, tem gente que infelizmente já mente desde criança, mas às vezes a pessoa não mente desde criança. Às vezes a criança cresce na honestidade, mas a pessoa começa a adquirir, por medo de algumas situações, uma e outra mentira, uma e outra situação ali que ela fica com vergonha, fica com medo de enfrentar aquela realidade e mente. E a gente sabe como que funciona com a mentira. Vem uma mentira, e para poder cobrir aquela mentira vem uma outra, e depois daquela mentira vem uma outra, e depois daquela mentira outra. Daqui a pouco a mentira se torna um hábito, e a pessoa, por ter tantas vezes habituado a mentir, ela já começa a não se pesar tanto por causa daquela mentira. Ela começa a observar e ver que a mentira ali naquela pessoa, ela se torna um hábito ruim. Isso a gente chama na vida espiritual, na vida moral, de vício. Isso é um vício. Ela adquire um hábito ruim. E daqui em diante, assim também a pessoa que rouba ou furta alguma coisa do outro, ela começa com uma pequena coisa, e ela vai aumentando, e se não tiver alguma coisa que a faça parar, ela vai cada vez mais crescendo. Isso se torna depois quase que incontrolável. Meus amigos, eu dei exemplo de 3 pecados aqui, e aqui a gente pode aplicar em qualquer outro pecado da nossa vida. Uma pessoa que vive uma rotina de pecado, ela enxerga que todo mundo vive aquilo, ela acha que aquilo ali é normal, ela acha que aquilo ali é natural, posso fazer porque todo mundo faz. E se ela descobre uma outra pessoa que faz o mesmo erro, ela continua naquele erro, ela continua repetindo aquilo ali, até que ela possa descobrir o mal que aquilo lhe causa. Sim, a pessoa só consegue perceber que algo pecaminoso ali tem que ser paralisado, tem que ter alguma coisa que a corte, se a gente percebe que aquilo ali é um mal, não é um bem, não é algo que vai me ajudar. Uma pessoa, volto a dizer, que está ali no hábito da mentira, ela pensa, é melhor eu mentir do que eu enfrentar a verdade, do que eu sofrer as consequências da verdade. Ela não consegue ver quanto que aquilo ali corrompe, corrói, e quanto que aquilo ali faz mal, a perda da credibilidade, a perda ali de uma vida sincera, a perda da virtude da autenticidade, vários maus que se perdem nesse hábito. Nós precisamos, na nossa vida espiritual, observar quais foram os pecados que nós fomos adquirindo, que foram tornando a nossa visão deficiente, tornou a nossa visão doente, tornou a nossa vida espiritual fragilizada, e com isso a gente não consegue enxergar a Deus, a gente não consegue enxergar o bem, a gente não consegue progredir na virtude, a gente não consegue progredir no bem, e assim a gente, se não corrige isso, tem uma dificuldade enorme de viver na fidelidade a Deus, tem uma dificuldade enorme de viver uma felicidade completa, um bem-estar completo, uma liberdade completa, uma paz verdadeira. Apenas em Deus
nós conseguimos o verdadeiro sentimento de paz, o verdadeiro sentimento de liberdade, o verdadeiro sentimento aqui de uma vida plena, de uma vida completa, de uma vida feliz. É verdade que muitos pecados trazem a ilusão da felicidade, muitos pecados. A pessoa que se entrega na bebedeira, ela não se entrega na bebedeira, no alcoolismo ali, porque ela pensa que o alcoolismo vai fazer mal ali, mas existe uma sensação de prazer naquele momento que a pessoa busca. Ela só não percebe o mal que está fazendo para a sua vida, ela só não consegue perceber o mal que ela está fazendo na vida de tantas pessoas ao seu redor, e com isso se torna cega, sem pensar no outro, sem pensar em alguém lá fora, sem pensar em qualquer outra pessoa. Pensemos em nós, pense em você. É importante que você perceba quais são os teus pecados, e se você olha para os seus pecados e diz: eu não consigo vencer, eu não consigo superar, eu não consigo viver sem isso, eu não consigo viver de outra forma, talvez você ainda esteja na cegueira, talvez você ainda esteja, vou dizer assim, na deficiência aqui da vista. Talvez você esteja vivendo uma miopia espiritual, um astigmatismo espiritual, uma deficiência da sua visão espiritual. Usando o trocadilho que São Paulo teve na primeira leitura, talvez você esteja vivendo um pouquinho nas trevas, na penumbra. Falta luz aí para conduzir a sua vida. Falta luz para que você possa ver o bem que Deus nos causa. Quando a gente experimenta um pouquinho do Senhor, você que teve a experiência do EAC, você teve vários momentos em que você pôde experimentar a proximidade com Deus, a intimidade com Deus. Teve vários momentos em palestras, em dinâmicas, em momentos que você sabe quais foram, você sabe quais são esses momentos, e para cada um aqui foi único, para cada um aqui foi especial, e o seu momento especial não foi igual o do outro. Nesse momento você pôde ali experimentar uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. Mas se a gente não abrir mão daqueles hábitos que são pecaminosos, que são errados, nós vamos daqui a pouco nos afastar dessa experiência. A gente vai querer vivenciar isso de novo. E vejam, o problema não está às vezes no nosso coração, na nossa vontade, no nosso desejo de estar com Deus. O problema está em que a gente não abriu mão ainda de coisas que nos atrapalham na nossa fidelidade a Deus, na nossa busca pelo Senhor. Então, nessa Santa Missa, o que eu desejo é que você queira hoje aqui, com a visão que você já pôde ter, de tantas experiências belas com o Senhor, em um tempo tão curto que foi de 2 dias, que você possa buscar aqui superar, talvez, hábitos que foram aí ruins, pecaminosos, que você foi adquirindo, que foi aceitando, foi permitindo chegar na sua vida. Você permitiu que isso entrasse. Foi alguém que falou, foi alguém que pensou, foi alguém que induziu, foi alguém que disse. Você viu alguém falar alguma coisa, e a gente vai, se a gente não tem atenção, não tem aqui essa esperteza, a gente vai permitindo tudo isso. Agora é hora de a gente ter coragem de renunciar, coragem de sacrificar o que for preciso, coragem de renunciar ao que for necessário, para tenhamos uma visão plena da graça de Deus, uma visão completa daquilo que o Senhor nos apresenta, uma visão bela aqui, a gente poder dizer realmente: eu vivo uma liberdade, eu vivo uma paz, eu vivo uma felicidade, com muitas renúncias, com muito não que eu dou às minhas vontades, mas isso me faz dizer sim a Deus, isso me faz dizer sim ao Senhor. Eu espero que esse encontro, que esse dia, que esse final de semana traga para vocês realmente esse fôlego, esse desejo de que a partir de hoje algumas coisas possam ser colocadas para fora da sua vida, algumas coisas tenham barreiras na sua vida, que você sabe que não te ajuda aqui a manter esse propósito. Que isso sirva não só para quem fez o encontro, para todos nós que aqui estamos. A Quaresma, ela serve para a gente se converter, para a gente ser mais santo, para a gente ser melhor. Não dá para a gente viver lá fora e parecer que a gente não é cristão.
É importante que a sua linguagem, a sua palavra, o que você diz, transmita alguém que tenha um cuidado do que vai dizer. Tenha um cuidado, sim, tenha um zelo. É importante que você controle os seus sentimentos, os seus impulsos lá fora, porque não pode parecer lá fora que você é como um animal irracional que age por impulso, que age da maneira que pensa na hora. Não, a gente precisa sim ter a consciência de dizer, algumas vezes eu tenho que moderar aqui as minhas atitudes, eu tenho que às vezes medir um pouco os meus impulsos, eu tenho que muitas vezes fazer morrer a minha vontade, porque o Senhor espera isso de mim, o Senhor quer isso de mim. E quanto mais vai passando a idade, talvez a gente vai adquirindo mais hábitos ruins, e que quando a gente percebe, talvez tem que se esforçar mais, tem que sacrificar mais para se purificar, tem que se esforçar mais para renunciar, tem que se esforçar mais para ter uma vida íntegra, uma vida autêntica, uma vida limpa, uma vida realmente agradável a Deus. Portanto, aproveita ainda, a gente tem 2 semanas aqui até a Semana Santa, ou temos 3 semanas até a Páscoa. Aproveite para você talvez observar algumas coisas que têm que ser eliminadas da sua vida, observar algumas condutas que têm que ser transformadas, aquilo que tem que ser convertido, aonde que o Senhor tem que tocar. Talvez, se a gente teve nojo da lama dos olhos do cego, talvez na lama da nossa vida, observar onde o Senhor precisa tocar, onde o Senhor precisa agir, onde o Senhor precisa restaurar, onde o Senhor precisa transformar. Não tenha medo de renunciar coisas por Deus, não tenha medo de perder coisas por Deus, não tenha medo de perder até pessoas por causa de Deus, não tenha medo de renunciar bens materiais por causa de Deus, não tenha medo de renunciar dinheiro por causa de Deus, se isso vai te fazer sair de uma vida desagradável a Ele, de uma vida de pecado, de uma vida errada. Não tenha medo de renunciar o que for preciso. A Quaresma é um convite à conversão, e nesse domingo nós especialmente temos que abraçar o chamado do Senhor para purificar o nosso olhar, para purificar os nossos sentidos, para purificar as nossas vontades, para que tudo façamos agradável ao Senhor. Aproveite esse instante de silêncio agora, muito curto, para pensar nas obras que o Senhor te convida a fazer a partir desse domingo, preparando bem o seu coração para a Páscoa que se aproxima.